O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje refletiremos sobre uma passagem profunda do Evangelho de Mateus, onde Jesus explica a parábola do joio. Primeiramente, Jesus nos fala sobre o semeador, a boa semente e o campo. Ele diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Aqui, Jesus se identifica como o semeador, aquele que traz a mensagem do reino de Deus e planta a boa semente no mundo. A boa semente representa os filhos do reino, ou seja, aqueles que ouvem, aceitam e vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. O campo é o mundo. Nos mostra que o reino de Deus não está confinado a um lugar específico, mas está presente em todo mundo onde quer que as boas sementes sejam plantadas e cresçam. Isso nos desafia a viver nossa fé de maneira autêntica e visível em todas as áreas de nossas vidas, espalhando o amor e a justiça de Deus onde quer que estejamos. Amados, Jesus também fala sobre o joio e o inimigo que o semeou. Ele identifica o joio como os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo. Esta parte da parábola nos confronta com a realidade do mal no mundo. Assim como o joio cresce junto com o trigo, o mal está presente e ativo ao lado do bem. A presença do joio nos lembra que vivemos em um mundo onde o mal existe e frequentemente se manifesta de maneiras sutis e enganosas. Precisamos estar vigilantes e discernir entre o bem e o mal, mantendo nossa fé firme e buscando a orientação de Deus, para não sermos influenciados ou enganados pelo mal. A parábola nos leva então ao momento da colheita, que Jesus identifica com o fim dos tempos. Ceifeiros são os anjos, e eles terão a tarefa de separar o joio do trigo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que são causa de pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, diz o texto. Este é um dos aspectos mais solenes e sérios da parábola. Jesus nos lembra que haverá um julgamento final, onde cada pessoa será avaliada com base em sua vida e ações. Aqueles que viveram em pecado e maldade serão separados dos justos e enfrentarão as consequências de suas escolhas. Esta realidade de juízo final nos chama a uma reflexão séria sobre as nossas próprias vidas. Como estamos vivendo? Estamos seguindo os ensinamentos de Jesus e produzindo frutos do reino? Ou estamos nos deixando levar pelo mal e pelo pecado? Precisamos estar conscientes, queridos irmãos e irmãs, de que nossas escolhas têm consequências eternas e que somos chamados a viver de maneira digna do reino de Deus. Por fim, Jesus fala sobre o destino dos justos. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esta é uma promessa maravilhosa e encorajadora para todos aqueles que permanecem fiéis a Deus.
Os justos, aqueles que vivem suas vidas em conformidade com a vontade de Deus, serão recompensados com a glória eterna no reino dos céus. Esta visão de glória nos dá esperança e nos motiva a perseverar em nossa fé, mesmo diante das dificuldades e tentações. Sabemos que nosso trabalho e nossa fidelidade não são em vão, mas serão recompensados abundantemente no tempo de Deus. Ao refletirmos sobre esta parábola, então, somos chamados a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas de forma prática. Precisamos estar atentos à presença do mal e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo luz no mundo, influenciando aqueles ao nosso redor. Devemos também confiar na justiça de Deus e lembrar que, no fim, Ele trará a justiça e a recompensa para cada um. Não precisamos nos desesperar diante do mal, pois sabemos que Deus tem o controle e que, no tempo certo, Ele realizará a separação entre o joio e o trigo. Por fim, somos chamados a viver com esperança e alegria, sabendo que nosso destino final é brilhar como o sol no reino de nosso Pai. Que esta esperança nos inspire a perseverar em nossa fé e a viver cada dia com propósito e dedicação ao reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ouvir e guardar no coração essas palavras de Jesus, vivendo como filhos do reino e guardando com a esperança a gloriosa colheita no fim dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.